Olá, Padre Fernando Santamaria, passando por aqui para partilhar a palavra de Deus sem partidarismos, que se encontra em São Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vamos meditá-la? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. E lá passou 40 dias em jejum. Não é fácil, não é? Quando se fala de deserto, a gente lembra também que o povo de Deus caminhou errante durante 40 anos no deserto, uma penitência ali, buscando e precisando fazer um grande exame de consciência diante das suas desobediências a Deus. Eles não demorariam tanto tempo para sair do Egito até a terra prometida, mas consequência de suas más escolhas. Por isso, o tentador, que é oportunista, sabendo dos momentos de fragilidade, ele sempre se aproxima, está lá no Evangelho, né? Ele se aproximou para tentar a Jesus em que momento? No auge do jejum? Não, quando ele teve fome. E quando a gente sente fome, né? A gente sente assim uma fragilidade, não é verdade? Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E imagine 40 dias sem comer e na fragilidade física, biológica, não espiritual. O inimigo se aproximou e o tentou. Olha, se és filho de Deus, o inimigo mira a nossa identidade. Ele quer desfigurar, ele quer atingir a imagem e semelhança que somos de Deus. E Jesus é o nosso modelo supremo dessa imagem e semelhança de Deus aqui. E para a eternidade. É a grande meta da nossa vida, o grande modelo é Jesus Cristo. Jesus, ali tentado a transformar aquelas pedras em pães, e não fez, usando da Sagrada Escritura, rebateu essa tentação, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra de Deus que quer alimentar em nós essa certeza do Deus que é amor, que cuida de nós, que sabe cuidar, pede a nossa entrega confiante, o nosso abandono. Era essa a experiência que Jesus estava vivendo no deserto e que somos chamados a viver nos desertos deste mundo. Desertos que começam muitas vezes dentro de nós. Podemos, em nome de Jesus, nos abandonar nos braços do Pai, confiar plenamente no bom Jesus, misericordioso, compassivo, que conosco está em todos os momentos, em todos os desertos, para nos ajudar. Ele está em nós, ele se aproxima, não para nos tentar, mas para nos fazer também vitoriosos sobre toda e qualquer tentação, que nos aponta uma vida temerária também, uma vida de riscos excessivos, desmedidos, sem prudência. Que diz a prudência? Vê, pensa e meça as consequências. Então o inimigo disse também a Jesus no deserto: olha, se és filho de Deus, mirando a identidade, lança-te daqui abaixo. Não, os anjos te segurarão, não vão deixar você tropeçar numa pedra, usando da Sagrada Escritura. O diabo conhece de Bíblia muito mais do que nós. Não basta saber a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. É preciso querer vivenciar. Por isso, o Senhor disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou viver nesse mundo como se fosse o paraíso, sem pensar nas consequências das minhas escolhas. Não posso. O inimigo quer e vai se aproveitar dessas grandes distrações, dessa Estratoslândia na prática, né? Usa esse termo para dizer que às vezes a gente se distrai demais. O inimigo não. Ele é espertalhão, é como uma serpente astuta. Mas com Cristo, no Espírito Santo,
nós vamos nos tornando virtuosos e prudentes, sobretudo, e responsáveis pelos nossos atos. E se nós escolhemos mal, infelizmente, se a gente pecou, o Senhor, o bom Jesus, misericordioso, Ele nos acolhe, principalmente através do sacramento da confissão. Ele vence, Ele destrói todo e qualquer pecado verdadeiramente arrependido. É tempo de conversão, é tempo de nós buscarmos o sacramento da confissão e aí celebrarmos a misericórdia. É dela que vem esta vitória sobre o mal, que nos quer fazer adoradores do pessimismo, do pecado, no fundo, do maligno. Ele tentou Jesus com esta falsa adoração, mostrando os reinos, a glória. Olha, eu te darei tudo isso se ajoelhares, se prostrares diante de mim e me adorar. E Jesus rebateu: sai daqui, Satanás. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. Novamente Jesus, através da palavra de Deus, rechaçando o maligno. Claro que o maligno jamais conseguiria levar Jesus ao pecado. Mas então, por que o Pai permitiu tudo isso? Por causa de você e de mim. É Jesus nos ensinando com o seu testemunho como vencermos o maligno e nos tornarmos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Em Cristo é possível sermos felizes em meio aos desertos deste mundo. E não só, como a Virgem Maria e como todos os santos da Igreja, apontarmos para o Cristo e na vivência da palavra, na obediência, na intimidade com Deus, conseguimos passar por esse mundo fazendo bem até chegarmos ao prêmio, a vida eterna que nos espera a todos. Se esse vídeo ajudou na sua caminhada, se ajuda a refletir um pouco mais sobre esses mistérios na Quaresma e não só, compartilhe, curta, acione o sininho e vamos juntos nessa busca constante da vontade do Senhor. Eu prefiro a vontade de Deus. Isso é algo que diante da tentação precisaremos falar sempre para nós mesmos e buscarmos em Deus esta força, esse discernimento, a graça que precisaremos. Santa e frutuosa Quaresma. E não só, uma vida em Cristo cheio de vitórias. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.